Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do nosso estudo de O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, certo? E vamos aqui dar continuidade, então, para nós concluirmos aqui as manifestações a respeito do Sr. Demur. Vamos lá, então? Se você não assistiu os vídeos anteriores, mais uma vez, convido você a estar aqui acessando a playlist o Céu e o Inferno e estar acessando, buscando o estudo desta maravilhosa obra. Vamos lá. Uma outra carta de Montauban também contém o seguinte relato. Havíamos ocultado a senhora G, médium vidente sonâmbula, muito lúcida, a morte do Sr. Demur, por conta de sua extrema sensibilidade, e o bom doutor, sem dúvida compartilhando dos nossos desejos, evitou manifestar-se a ela. Dia 10 de fevereiro último estávamos reunidos a convite de nossos guias que, diziam eles, queriam aliviar a senhora G de uma entorse da qual ela sofria terrivelmente desde a véspera. Não sabíamos de mais nada, estando longe de imaginar a surpresa que eles nos preparavam. Logo que essa senhora entrou em estado sonambúlico, começou a dar gritos lancinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sobre sua perna, espírito cujas feições permaneciam-lhe ocultas. Ele fazia fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma atração longitudinal sobre a região acometida, tal qual um médico teria feito. A ação era tão dolorosa que a paciente às vezes gritava, movendo-se desordenadamente, mas a crise não durou muito, pois ao fim de 10 minutos todos os sinais da entorse haviam desaparecido, inclusive o edema, tendo o pé retomado sua aparência normal. A senhora G estava curada. Então aqui Kardec faz a efeito, aliás, pelo editor, uma nota de rodapé de observação. Esta cura está relatada no artigo Poder Curativo do Magnetismo Espiritual, Revista Espírita, abril de 1865. Em nota, Kardec comenta: a cura narrada acima é um exemplo da ação do magnetismo espiritual puro, sem nenhuma mistura de magnetismo humano. Por vezes, os espíritos se servem de médiuns especiais como condutores de seu fluido. Estão aí os médiuns curadores propriamente ditos. Veja então em Cura de uma Fratura, Revista Espírita, setembro do mesmo ano. Continuemos. Entretanto, o espírito ainda permanecia incógnito para a médium e persistia em não mostrar suas feições. Dava a mesma impressão de querer fugir quando, num salto, nossa doente, que minutos antes não podia dar um passo, atira-se ao centro da sala, para apertar a mão de seu médico espiritual. Ainda aqui, o espírito escondeu o rosto, deixando sua mão na mão da médium. Nesse momento, a senhora G dá um grito e cai desmaiada no chão. Ela acabara de reconhecer Dr. Demur no espírito curador. Enquanto desmaiada, ela recebeu os cuidados solícitos de vários espíritos. Enfim, tendo retomado sua lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, notadamente com o espírito do médico, que respondia a seus testemunhos de afeição envolvendo-a com um fluido reparador. Não se trata de uma cena impressionante e dramática, e não nos parece ver todos esses personagens desempenharem seu papel na vida humana. Não é uma prova, entre outras mil, de que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como o faziam na Terra? Estávamos felizes por reencontrar nosso amigo agora em espírito. Com seu excelente coração e sua delicada solicitude, o doutor fora, durante a vida, o médico da médium. Conhecia sua extrema sensibilidade, tendo-a como sua própria filha. Essa prova de identidade dada àqueles que o espírito amava não é impressionante e capaz de fazer encarar a vida futura sob uma luz consoladora? E a nota.
A situação do Sr. Demur como espírito é exatamente a que se podia pressentir diante de sua existência tão digna e utilmente vivida. Mas um outro fato, não menos instrutivo, resulta dessas comunicações. É o empenho que ele demonstra quase imediatamente após a morte para ser útil. Por sua grande inteligência e suas qualidades morais, ele pertence à classe dos espíritos muito adiantados. Ele é feliz, mas sua felicidade não se encontra na inação. Ele tratava, apenas alguns dias antes, dos doentes como médico. Tão logo desligado da matéria, esforça-se para cuidar deles como espírito. O que se ganha, portanto, em estar no outro mundo, dirão certas pessoas, se nele não se desfruta de repouso? Redarguimos, inicialmente, se nada significa não ter mais nem as preocupações, nem as necessidades, nem as enfermidades da vida, ser livre e poder, sem afadigar-se, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ir ter com os amigos a qualquer hora, seja qual for a distância em que se encontrem? Diremos ainda, quando estiveres no outro mundo, nada vos forçará a fazer seja o que for. Sereis perfeitamente livres para ficar numa beata ociosidade, tanto quanto quiserdes. Mas logo abandonareis esse repouso egoísta. Sereis os primeiros a pedir uma ocupação. Ser-vos-á, então dito, se ficais entediados, por nada fazer, procurai vós mesmos fazer qualquer coisa. As ocasiões para serdes úteis não faltam no mundo dos espíritos, como não faltam entre os homens. É assim que a atividade espiritual não representa um constrangimento, mas uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram ocupações em consonância com os seus gostos e aptidões, escolhendo preferivelmente, as que podem contribuir para o próprio adiantamento. E aí nós temos uma nota de rodapé do editor. O ponto fundamental da evolução espiritual, comenta Kardec, está no esforço voluntário, pois se trata necessariamente de uma escolha autônoma da vontade. É um processo de conscientização e não de constrangimento. O espírito que estaciona, sem se preocupar com o futuro, causa o próprio tédio, entre outros sofrimentos morais. Bom, então ele vem demonstrar que, como um espírito já ciente da necessidade de permanecer a serviço, por quê? Porque ele já era um espírito adiantado. Por ser um espírito adiantado, ele não queria simplesmente ficar sentado na janela olhando a vida passando, como se diz aqui na Terra. Ele queria ser útil, ele queria continuar fazendo o bem, porque o bem ao próximo era a sua alegria. E ele também recebia este amor e o retorno das obras bem praticadas a ele, porque as exercia de livre-arbítrio, de bom coração, de espírito verdadeiramente entregue em fazer o bem ao próximo. Aí estava a diferença. Ele não fazia porque era obrigado, ele fazia porque se sentia útil, fazia bem ao seu espírito ver o bem do próximo, o que é o verdadeiro altruísmo, quando ele coloca o bem ao próximo à frente das suas questões, certo? Então, essa médium já conhecia este espírito, os dois enquanto encarnados. E, diante daquelas questões ali, o doutor, durante a vida, for o médico da médium, ela reconhece a sua identidade ali, naquela cena. Então, ela reconhece ele e, por reconhecê-lo, ela acabara de reconhecer o Sr. Demur no espírito curador. Enquanto desmaiada, ela recebeu os cuidados solícitos de vários espíritos. Ela reconheceu a forma de agir, de tratar a vibração. E assim se sentiu grata por ter seu amigo mais uma vez junto dela e permanecendo com o zelo que tinha enquanto encarnado. Esta é uma grande alegria. Nós somos separados daqueles que amamos temporariamente pela matéria, mas nunca pela vibração e pelos laços do espírito, que não se rompem jamais, certo?
Então, eu sou Débora Rabelo e este foi o estudo final do Sr. Demur. E no próximo estudo nós estaremos estudando sobre a senhora viúva Foulon, certo? Vamos lá continuar o nosso estudo, passo a passo, linha a linha, com todo amor e carinho desta maravilhosa obra que é O Céu e o Inferno. Estamos aqui no capítulo 2, Espíritos Felizes, certo? Forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.